Fala pessoal, beleza? Se você está mixando uma música e está sentindo que o som dela está ficando embolado, não consegue destacar o som dos instrumentos nem das vozes dentro dessa mixagem e também não consegue identificar quais são as frequências que precisam ser equalizadas, então se liga nessa videoaula que nela eu vou te mostrar um equalizador que utiliza inteligência artificial e que provavelmente vai resolver esse seu problema. Então se você quiser conhecer esse equipamento, aprender a utilizá-lo, só permanecer aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei para a gente utilizar como exemplo apenas o som de uma voz e o som de uma guitarra, mas tudo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, logicamente, pode e deve ser aplicado na mixagem de uma música completa. Vamos aqui ouvir um trechinho desse som que eu separei. A voz está na pista de cima e na pista azul o som da guitarra. Vamos lá. Me lembro das histórias que sempre te contei. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Beleza, só um trechinho. Lembrando que o plugin que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula, eu vou disponibilizar o link para download aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse é um plugin que faz parte de um pacote completo que é chamado Neutron, da Isotope, que serve para realizar o processamento de praticamente qualquer informação de áudio referente a algum instrumento musical. E nesse caso eu quero equalizar o som dessa guitarra para destacar essa voz dentro da mixagem. Então eu preciso insertar esse plugin diretamente no som dessa guitarra. Para isso eu vou clicar aqui em FX da track e vou selecionar esse plugin aqui, Unmask. Vou dar um duplo clique e pronto, ele já está insertado aqui no som da guitarra. Visualmente falando, ele é totalmente diferente do que normalmente a gente visualiza em um equalizador, porque aqui a gente não tem aqueles parâmetros de equalização. O que nós temos aqui é a visualização das frequências nessa região que eu estou passando com o mouse, e nós temos aqui esses 4 parâmetros. Esse primeiro é a porcentagem do quanto o equalizador vai atuar. Aqui nós temos a sensibilidade do quanto que ele vai identificar e aplicar o processamento. Aqui um ataque e aqui um release, que são 2 parâmetros muito comuns da gente encontrar nos compressores. E como é que esse equalizador funciona? Ele vai equalizar aquelas regiões de frequências que estão se sobrepondo. Só que para fazer isso, ele precisa identificar a outra informação de áudio na qual a gente quer destacar dentro da mixagem. Por quê? Nesse exemplo que eu separei, eu quero destacar a voz em relação ao som dessa guitarra. Para que isso aconteça, eu tenho que equalizar algumas regiões de frequências dessa guitarra que estão se sobrepondo às mesmas regiões de frequências dessa voz, porque ao fazer isso, eu estou destacando a voz dentro dessa mixagem. Para que isso aconteça, eu preciso enviar o som dessa voz aqui para dentro desse plugin. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui em Route da pista que contém a voz e vou, mantendo pressionado, arrastar aqui para dentro desse plugin. Soltou, vai habilitar essa janelinha de configurações. Aqui eu vou trazer esse fader de volume para 0, deixar aberto dessa maneira. E agora eu tenho o seguinte, o áudio dessa pista sendo enviado para essa outra pista aqui de baixo, que contém o plugin, só que entrando em entradas auxiliares, para que não seja reproduzido na mesma track que contém o som da guitarra. Então ele só vai servir como um comando mesmo. Se eu vier aqui em Route, vocês vão perceber que aqui ele foi configurado para as entradas auxiliares 3 e 4. Se eu enviasse do Route dessa pista para essa outra pista aqui, da pista da voz para a pista da guitarra, estaria aqui configurado nas entradas 1 e 2, e não nas entradas auxiliares 3 e 4. Por isso que agora eu tenho o som dessa voz indo diretamente para esse equalizador, mas não saindo aqui na track. Vou dar o play para vocês perceberem o que vai acontecer. Vamos visualizar as frequências tanto da voz quanto da guitarra e como o equalizador ele vai equalizar. Vamos lá. Me lembro das histórias que sempre te contei. Tô
aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Vocês devem ter percebido que o som ficou meio estranho, porque a gente precisa aqui fazer algumas configurações para que o resultado fique sonoramente interessante. Mas antes, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem e masterização e aprender várias outras técnicas como essa na aplicação da inteligência artificial para a mixagem e masterização de uma música, vou indicar conhecerem o meu curso de mixagem e masterização, um curso super bem avaliado, que o link dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clica, conheça, eu tenho certeza que esse curso será muito útil para você. Voltando aqui, o que nós temos? Nós temos a voz ditando o tipo de equalização que será feita no som dessa guitarra. Porém, a gente precisa fazer alguns ajustes para que sonoramente a gente tenha um resultado interessante. Então eu vou aqui diminuir um pouquinho essa sensibilidade. Vamos reproduzir esse trechinho aqui, ó. Eu vou deixar em loop para que a gente possa, enquanto a gente vai ouvindo, a gente ir fazendo as configurações aqui. Então vamos lá. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 só a vezes guitarra. 100. Eu vou exagerar aqui, ó. Olha como é que ele vai removendo todas essas frequências aqui, ó. Como é que ele vai abaixando o volume dessas frequências. E, logicamente, assim não fica legal. Então, eu vou suavizar aqui, ó. Deixar uma sensibilidade um pouquinho mais baixa, né? Vamos subir essa sensibilidade? Só para identificar, ó. Ele fica mais agressivo. Subir um pouquinho aqui. Deixar um ataque só um pouquinho mais lento. Não, um pouquinho mais rápido. Aqui tem um detalhe que é o seguinte. Eu quero limpar um pouquinho do médio grave dessa guitarra para sobressair essa voz. Já as regiões de média e altas frequências, eu quero manter da mesma maneira. Então, nós temos aqui esse recurso que é muito legal, que você vai filtrar exatamente aquela região de frequência que você quer que o equalizador esteja atuando. Perceba só. Então, eu vou tirar aqui, ó, do grave. E tirar aqui mais ou menos em por volta ali de 1000 Hz, 1500 Hz. Para cima, eu não quero a equalização. Eu também não quero aqui no subgrave, apesar que não tem subgrave aqui também, né? Eu quero o equalizador atuando apenas numa região médio-grave dessa guitarra, para que quando eu somar com a voz, eu tenha a voz em destaque. A boca teu cheiro não tem pra ninguém. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes em que nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. Vou dar um bypass, percebam só. Beijo de língua mordendo o pescoço. Tu vinha por Olha o cima som como é que fazendo mudou do jeito que só completamente. tu sabia. Tua boca teu cheiro não tem pra ninguém. Tô aqui pensando naquele jeito que nós nos amamos. Depois das vezes Com em que bypass. nós brigamos, a intensidade era 1000 vezes 100. O som ele fica mais embolado Beijo de nessa língua região. mordendo o pescoço. Tu vinha por cima fazendo do jeito que só tu sabia. Tua boca teu cheiro não tem pra ninguém. Basicamente é isso. Você tem essas 4 configurações. Você pode filtrar para atuar naquela região de frequência especificamente que você identificou que precisa sofrer equalização. Você tem aqui um mix para poder dimensionar o quanto que você quer com e sem aplicação desse plugin no som da guitarra, nesse caso. E aqui os volumes de entrada e de saída e o bypass. Basicamente é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem um seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Se vocês quiserem conhecer os meus cursos, mixagem, masterização, produção musical MIDI, produção de VS, eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo na descrição desse vídeo, só clicar e conhecer. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Se quiserem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, também vou deixar os links aqui embaixo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!